meus amores! Tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é sobre a nossa matéria de ciências, ok? Então, eu peço que vocês abram na página 208 da apostila, que é o nosso capítulo 3 de ciências, com o tema Conhecendo as Plantas. Então, eu vou esperar um pouquinho vocês abrirem. 208 da apostila, do livro. Nesse capítulo desse novo bimestre, nós vamos conhecer as plantas. Então, nós vamos conhecer as características das plantas, o tipo da planta, as classificações. Também vamos conhecer as diferenças entre as flores. Vamos ver as diferenças no ambiente onde existem plantas. Vamos ver o crescimento de um feijão. Vamos ver as características da araucária. Vamos também entender a diversidade de plantas no Brasil e a importância dos jardins botânicos para a ciência. E, por último, a influência dos estímulos do ambiente no crescimento do feijão. Esses tópicos que a Pro falou para vocês são os tópicos que nós vamos ver nesse capítulo de ciências. Por que, Pro, que você está falando isso? Para vocês já irem se habituando e entrando nesse assunto. Entenderam? Então, a gente observando. Aí, vamos iniciar pela leitura da imagem. A gente observando essa imagem aí, vamos ver a legenda. São Paulo, Brasil, 2013. O que a gente consegue observar nessa imagem? Ele trouxe o quê? Uma imagem de prédios, não é mesmo? Muitas construções, cujo elas são prédios. E conseguimos observá-la também que não existem plantas, né? São pouquíssimos lugares que possuem algum verdinho aí, não é mesmo? Vocês conseguiram achar? Eu consegui achar 2 lugarzinhos bem minúsculos, 3 lugarzinhos bem minúsculos com umas plantinhas. Mas não é o verde que predomina nessa imagem, né? É as construções. Então, vamos imaginar como deveria ser essa região antes das construções desses prédios. O que vocês acham como que era que vocês acham que era sem essa construção? Imagina que existia uma grande parte de verde, de plantas, porém, em seguida foram substituídas por casas e prédios, em virtude do aumento da população. Então, quanto mais a população crescia, mais casas e prédios, moradias, precisavam para eles morarem. Nós vimos em geografia, no primeiro capítulo, isso do terceiro ano, né? Que conforme iam aumentando a população, o crescimento das cidades ia transformando a paisagem ao longo do tempo, não é mesmo? Nós já vimos que existe uma grande ausência de plantas nessa imagem, né? Que mesmo nas varandas, a maior parte da imagem é acinzentada, não é mesmo? Por conta dos prédios. Vocês acham essa imagem agradável? Ou o que vocês fariam para torná-la atrativa?
que vocês fariam nos prédios ou o que vocês fariam nessa imagem para torná-la atrativa? Lembrando, gente, isso não é para escrever, é para trabalhar o senso crítico, para a gente pensar. Não é só para escrever, nem é para escrever, é para a gente pensar o que vocês fariam para vocês, que vocês acham na cabecinha de vocês que tornaria essa imagem mais atrativa de quem olha. O que vocês acham que poderia mudar nessa imagem? Em seguida, também conseguimos compreender uma outra imagem, né? Na página 209. Ela é a imagem de Monte Carlo, Mônaco 2012. Olha, essa imagem já é diferente, né? Bastante verde, muitas árvores. Também existem prédios, porém uma área muito verde, não é mesmo? Se a gente comparar essa imagem com a página anterior, que vimos que nessa daqui possuem verde, possuem varandas do prédio anterior esquerdo, tem aparência de novas, não é mesmo? Aqui, ó, a aparência dos prédios são novas ali em cima. E possui parece que até o ar é mais gostoso nessa imagem, né? Porém, existem as mesmas coisas. Tem bastante prédio, muitos apartamentos por edifício, não é mesmo? Porém, olha como que as plantas têm esse poder de mudar o ambiente, não é mesmo? Para começar, observe a imagem da página anterior e entenda, busque em vocês qual sensação ela causa em vocês. Quando vocês olham para essa imagem aqui, qual sensação vocês têm? O que vem assim? A primeira coisa que vem quando vocês olham para essa imagem. E por que vocês acham que vocês têm essa sensação? Lembrando que não precisa escrever, apenas pensar e responder em voz alta. 2. Observe a imagem acima. O que há de diferente entre essas imagens e da página anterior? Então, ó, a Pro já falou algumas sugestões, algumas coisas que eu observei. Mas e vocês? O que vocês acham que tem de diferente? Podem ir observando também. Eu falei as plantas, observei a cor dos prédios, textura. Eu comentei que eu achava que até o ar era diferente. Mas vocês vão observando aí o que vocês acham que tem diferente para vocês das duas imagens. E a 3, se você tivesse de escolher em qual das duas cidades, São Paulo ou Monte Carlo, você preferiria morar? Então, é uma resposta pessoal que vocês vão ter. Você aí, que tá atrás dessa telinha, você preferiria morar em São Paulo, que é a imagem aquela imagem, ou em Monte Carlo, que é essa imagem aqui? O que vocês acham? Página 210. Mas antes, vamos ler aqui esse textinho da página 208, ok? Que vocês estão vendo. Conhecendo as plantas. Prédio por todos os lados cercados por calçadas de concreto. Num cenário como esse, muita gente se sente sufocada. Por isso, praças, parques e ruas arborizadas são um alívio para quem mora em uma grande cidade. Além de embelezar, as plantas nos proporcionam uma sensação de bem-estar. Você já teve essa sensação ao andar por um lugar com muitas plantas?
Vocês já tiveram essa sensação de bem-estar ao estar em um lugar com muitas plantas? Então, agora sim para a página 210. Que tipo de plantas existem? Então, olha só. Nesta aula, você vai conhecer diferentes tipos de plantas e o modo como são classificadas pela ciência. Então, ó, observem aí a menina que está entregando um buquê de flores para o menino. Qual é a expressão facial dos dois? A expressão. Eles estão tristes, felizes. Ó, lembrando, olha que a gente já também viu em língua portuguesa, né? Ó, olha esses pontinhos, esses tracinhos em cima da cabeça do menino. Ele tá significando o quê? Que, ele ficou surpreso, né? E a menina está muito contente em dar esse buquê para o menino, não é mesmo? Esse gesto, ele representa o quê? Quando a gente dá um buquê de flores para alguém, significa o quê? Essa ideia de entregar um buquê para alguém, rosas, flores para alguém, traz a idealização, traz a explicação da demonstração de carinho. Então, você tem um carinho pela pessoa. E aí, as rosas, as flores, as plantas em si, elas têm uma beleza, um perfume, as cores, os formatos. Então, cada plantinha, ela tem a sua demonstração de carinho. Entenderam? Pergunte, olha só, pergunte se vocês se conhecem alguém. Então, pergunte se a mamãe ou o papai conhecem alguém que já tenha ganhado flores. Você conhece alguém que já tenha ganhado flores? E o que vocês acham e o que essa pessoa que já ganhou flor achou ao recebê-la? Então, que sensação ela teve quando recebeu essa flor? Então, por exemplo, aqui nessa imagem do menino e da menina, que sensação vocês acham que o menino teve ao ganhar essas flores? O que vocês acham? Porque não é só a menina que pode ganhar flor. Tanto a menina, tanto o menino podem ganhar flor, não é mesmo? Os dois são seres humanos e os dois liberam essa sensação de bem-estar das flores, não é mesmo? Vamos ler o textinho aqui para nós compreendermos melhor esse assunto. Acompanhe a leitura, ok? Eu quero que vocês leiam em voz alta, ok? Para observar os pontos, a entonação e tudo. Preparados? Você pode não ligar para plantas e achar sem graça um ser vivo que não interage e nem sai do lugar. Talvez árvores floridas pouco impressionem você. Quer você goste, quer não, o fato é que elas estão presentes na sua vida. Vamos fazer um exercício. Pense no seu dia a dia, nas suas atividades, nas coisas que você consome. Em que situações você identifica a presença de plantas? Certamente você deve ter se lembrado de algumas plantas que nos servem de alimento. As plantas comestíveis, ou então das que são usadas para embelezar o ambiente. As plantas ornamentais. Plantas comestíveis e ornamentais são as mais fáceis de ser lembradas, mas
existem outros tipos que estão presentes na nossa vida que talvez você nem perceba. Então, ó, as plantas comestíveis aí nesse prato. Plantas comestíveis, plantas medicinais, plantas aromáticas e plantas ornamentais. Esses tipos de plantas. As plantas podem ser agrupadas de acordo com o uso que elas fazem delas. Entenderam? Então, existem esses tipos de plantas. A que nós comemos, a que usamos como remédio, a que a que possuem um cheiro. Então, que é usada, por exemplo, em amaciante. Existem o nome lá, por exemplo, lavanda. É um nome e ela tem esse cheiro. Outra coisa que a gente pode também pensar é que existem esses 4 tipos que ele trouxe pra gente de classificação. Então, com base nessa organização que ele trouxe nesse prato, a gente pode considerar comestíveis: banana, tomate, cenoura. Aromáticas: lavanda, salsa. Ornamentais: rosa, copo de leite. Medicinais: babosa, que facilita a cicatrização. O capim-limão, que tem a ação analgésica e auxilia no tratamento gastrointestinal. E a pato de vaca, que tem uma ação anti-inflamatória. Além disso, a gente consegue obter das plantas a matéria-prima, que tem a fabricação de móveis, papel, perfume, como por exemplo, o perfume, existe o pau-rosa, que é uma planta usada no perfume Chanel número 5. Então, ó, através disso que ocorreram, eles transformam em outras coisas. E, por exemplo, capim dourado, que eu conheci muito ele, a gente consegue transformar em bijuteria, por exemplo. Então, ó, página 211. 211. Como a ciência organiza as plantas? Os cientistas usam outros critérios para agrupar as plantas. Um deles é separá-las em 2 grupos: as plantas sem sementes e plantas com sementes. As plantas sem sementes são, por exemplo, os musgos e as samambaias. Já as plantas com semente são as mais diversas. Vão desde plantas como as araucárias, um tipo de pinheiro que produz apenas semente, até todas aquelas que produzem flores, frutos e sementes, como as margaridas, as goiabeiras e os cajueiros. Então, de um lado, os musgos são plantas muito pequenas que habitam diversos locais úmidos e sombreados. Então, quem já viu aquele musgo verdinho assim, ó, ele escorrega muito. E do outro lado, as plantas como semente podem dar origem a frutos, como este do pomar. Então, olha só, vocês conseguem imaginar algum exemplo de plantas com ou sem sementes, além desses que a Pro falou para vocês? Conseguem imaginar? Então, vocês vão procurar no Google. Vocês vão escrever
Plantas com... Olha só, Pro vai colocar aqui também. Plantas com... Por que que a Pro tá falando isso e não tá falando já a resposta para vocês? Para vocês aperfeiçoarem essa ideia de pesquisa. Então, vocês vão colocar no Google. Plantas sem sementes. Vamos ver o que aparece. Eu coloquei em imagens. Então, ó. Apareceu realmente essas plantas que não nos traz frutos, tá vendo? Quem é que já viu aquela samambaia na casa da avó, na casa da mãe? Aquelas plantas que a gente não consegue tirar um alimento delas também, não é mesmo? Então, ó, plantas que não produzem sementes, elas são a samambaia, avenca, cetim, cavalinhas, esses tipos de planta. Já as plantas com sementes, vamos colocar aqui. Plantas com semente. Imagem. Olha só o que apareceu. Realmente, esses tipos de planta que nos dão alimentos, tá vendo? Aqui, ó. Aqui. Aqui. Observaram? Então, essa é a diferença de plantas com semente e plantas sem sementes. Atividade. Identifique as plantas a seguir e responda se o grupo que aqui pertence ao das plantas sem sementes, SS, ou das plantas com sementes, C e S. Então, ó, a primeira imagem que tem aí é o quê? O que vocês acham que é? Uma laranjeira. Então, escrevem aí, laranjeira. E a do outro lado é uma samambaia. E aí, como que a gente vai diferenciar o que é uma planta SS, sem semente, e uma planta CIS, com semente? A planta com semente gera um fruto. A gente não come laranja? Uma laranjeira. Então, laranjeira, CIS, com semente. Samambaia, sem semente, SS. Entenderam? Ok? Próxima aula de ciências, continuamos na página 212. Bom feriado para vocês, um feriado antecipado. Nós voltamos na segunda-feira, combinado? Um super beijo para vocês, estou com muita saudade.